Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Fê e nesse vídeo vou contar um pouquinho sobre minha trajetória nesse universo mágico do amigurumi. Tudo começou quando tive minha filha, há 8 anos. Eu nunca tinha ouvido falar ou visto nada parecido. Pesquisando sobre bichinhos de pelúcia na internet, foi que eu vi pela primeira vez essa técnica do amigurumi. Como eu já fazia crochê, eu fiquei assim encantada, porque eu já tinha uma certa experiência com crochê. Então, para mim foi mais fácil, porque eu aprendi crochê quando eu era criança com a minha avó. E tem uma coisa aí que eu tenho que contar, que eu sou canhota. Então, assim, mas vocês não precisam ficar preocupados, porque o que importa é o movimento da agulha. E eu vou ensinar tudo isso aqui para vocês no canal. Para quem não sabe nada de crochê, vai aprender aqui comigo. Então, assim, por eu ser canhota, minha mãe já fazia crochê e ela não conseguiu me ensinar, porque eu era uma criança muito curiosa e eu queria aprender a fazer crochê de todo jeito. E mamãe, coitada, ela tinha minhas 2 irmãs, ou seja, éramos 3 crianças com diferença pouca de idade. Ela trabalhava fora, era professora, agora ela é aposentada. Então, assim, coitada, ela não tinha nem tempo. E então ela não conseguia me explicar, por eu ser canhota. Então, assim, graças à minha avó tinha um pouco de paciência e ela era muito habilidosa no crochê. Então, assim, eu aprendi o crochê com a minha avó. Então, quando eu vi o amigurumi, que era feito de crochê, eu fiquei encantada. Eu falei assim, eu vou ter que aprender a fazer esses bichinhos, porque eu sempre gostei também dessa questão do artesanato. Foi uma coisa que sempre me atraiu. E, sinceramente, eu nunca tinha visto nada parecido. Procurando, assim, vídeos, né, ensinando, eu encontrei o canal da Bia Moraes. E esse primeiro gatinho que eu fiz foi com um vídeo dela. E depois desse gatinho, eu fui procurando outras receitas, porque eu quis aperfeiçoando, né? E eu gosto muito de trabalho manual, eu não parei só no gatinho, eu quis fazer outros bichos. E eu procurava receitas no Pinterest, no Google, no YouTube. Depois de ter feito alguns bichinhos mais simples, eu fiz já polvo de crochê, que não estão mais aqui comigo, porque eu fiz muito amigurumi pra dar de presente, porque os amigurumis também, eles são uma ótima opção para presente. Então, assim, a maioria dos amigurumis que eu fiz não estão mais comigo. Depois desses amigurumis mais simples que eu fiz 2 bonecas. A primeira boneca que eu fiz foi essa moranguinho. Essa moranguinha eu fiz para aniversário de 2 anos da minha filha. Ela brincou tanto com a boneca. Eu até posso mostrá-la para vocês, mas eu vou mostrar numa outra ocasião. Porque a boneca realmente está surradinha. Porque realmente ela aproveitou aquela boneca. Como vocês podem ver, ela tem muito cabelo, né? Ela faz penteados até hoje. Hoje minha filha tem 8 anos e até hoje ela brinca ainda com a moranguinho. Então essa foi a minha primeira boneca. Assim, eu gostei mais ou menos do resultado final dela. Mas aqui no canal eu vou aperfeiçoar a receita da moranguinho. Vou aperfeiçoá-la junto com vocês. Então, assim, todos os bonecos que eu desenvolver aqui no canal, eu vou disponibilizar a receita, que no caso a gente chama também de padrão. Então, assim, a gente vai fazer tudo junto aqui nesse canal. A segunda boneca que eu fiz foi essa daqui. Essa daqui foi um dos meus xodós. E essa daqui, a Branca de Neve, eu fiz pro aniversário de 4 anos da minha filha. Foi pro aniversário de 4 anos.
eu gostei muito de fazer ela porque eu juntei várias receitas e adaptei. Porque acho que eu encontrava ou uma coisa eu não entendia, porque muitas das receitas que eu uso, dos padrões, às vezes está escrito em russo, às vezes está escrito em inglês. Em inglês já é mais fácil da gente entender as siglas, mas eu já peguei receita escrita em idiomas assim, em árabe. Então assim, a gente usa ali o Google Tradutor, só que tem hora que a gente fica meio perdido. E tem também muitos padrões de amigurumi na internet que tá errado, infelizmente. E você vai fazendo, conforme você vai pegando o jeito, você percebe que aquele padrão ali tá com algum erro, não bate a contagem dos pontos. Então assim, essa receita aqui, apesar de eu ter juntado algumas receitas da internet, eu adaptei, eu tive que adaptar. E eu adorei o resultado final dessa Branca de Neve. E vocês podem ver que ela tá bem surradinha também, porque realmente a minha filha brincou com essa Branca de Neve. Ó, pode ver que aqui, ó, os pontos já estão meio surrados, sabe? Porque ela usa mesmo para brincar. É um brinquedo que ela gosta. Então essa foi minha segunda boneca e eu gostei muito de fazer ela. E vai ter vídeo aqui no canal também, ensinando a fazer as princesas da Disney. Então assim, tem muita coisa boa que eu quero mostrar pra vocês aqui no canal. Depois, não sei se foi depois, eu acho que foi antes. Uma das receitas também que é o meu xodó é esse Yoda. Porque aqui no canal, gente, eu vou explicar para vocês como vocês podem elaborar os seus padrões, entendeu? Vocês vão aprender a fazer. Por exemplo, eu quero fazer um bichinho aí que não tem, não encontrei. Então a gente vai aprender junto aqui como criar o seu padrão. Esse Yoda aqui, eu não encontrei nenhuma receita que me agradasse. Os Yodas que eu via eram cada um mais esquisito que o outro. E assim, eu não gostava. Eu fiz esse Yoda, esse aqui é o terceiro. Eu fiz 3. Só que eu que elaborei o padrão. E assim, o primeiro que eu fiz foi para dar de presente para minha irmã, porque minha irmã é fã, e aí eu falei assim, não sei o que eu dou de presente pra ela. Aí eu resolvi que eu ia dar um Yoda de amigurumi, só que eu não encontrei nenhum padrão que me agradasse. E eu criei esse padrão aqui, é receita minha, tanto da roupinha, tudo eu que criei. E a gente vai fazer juntos aqui também no canal o Yoda. Depois do Yoda, eu fiz outros amigurumis, como eu falei, que não estão mais aqui. Alguns eu vendi, outros, a maioria foi para presente. Eu fiz também algumas santinhas, que vocês estão vendo aí a imagem. Essa santinha eu fiz para minha avó. E minha avó ainda é viva, atualmente ela tá acamada, mas assim, na época que eu fiz, ela gostou muito, porque ela é religiosa. Então nós vamos ter uma série aqui também no canal de santinhos e santinhas. Então vocês podem ver que tem muita coisa boa que eu vou disponibilizar aqui. Eu fiz também chapolim. Vocês estão vendo a imagem aí. Esse chapolim eu fiz pro meu esposo. Só que tá guardado o chapolim, que ele gostou muito e ele guardou. E mais tarde eu vou trazer essa receita do chapolim aqui pra vocês. Fiz também chaveirinho. Um dos chaveirinhos que fez muito sucesso foi esse de nigiri. Vocês estão vendo aí, ó, o chaveirinho do nigiri. Aqui ele, na foto, ele não tá com a cordinha, ou com aquela alcinha, né, que a gente pendura do chaveiro.
Então, assim, com essa técnica você pode criar muita coisa. Pode criar qualquer tipo de pelúcia, qualquer tipo de bichinho, de chaveiro. Então, assim, o amigurumi eu gosto muito de fazer porque, pra mim, ele surte como uma terapia. Eu gosto muito, me relaxa. E o que eu gosto mais é de ver a obra finalizada, porque eu fico apaixonada quando eu termino de fazer os bichinhos. E se você também é uma pessoa que gosta de artesanato, eu creio que quando você terminar o bichinho que você fez, você vai ficar assim, maravilhado. Recentemente eu fiz, vocês estão vendo também na foto, porque não está mais comigo. O meu último trabalho de amigurumi foi a Turma do Totoro. Vocês estão vendo aí na foto. E esse trabalho, assim, eu fiquei encantada. Eu não conhecia muito a história do Totoro. Eu procurei muito padrão na internet. Eu tive que adaptar também, porque é aquela questão que eu falei com vocês, né? Sobre os padrões, que às vezes todos os padrões que eu usei para fazer a Turma do Totoro, tava cada um em um idioma. Então, assim, além do padrão, às vezes ter algum erro, eu tive que adaptar, porque às vezes eu não entendia o que estava ali no padrão. Às vezes o padrão só tinha um personagem. Então, assim, esse trabalho que eu fiz da Turma do Totoro foi adaptado também. E eu vou fazer aqui com vocês toda a Turma do Totoro novamente. Então, pessoal, agora que eu contei um pouquinho da minha história, eu vou apresentar para vocês o canal Mundo do Amigurumi. Por que eu resolvi criar esse canal? E eu vou contar também, brevemente, o que de fato são os amigurumis. Os amigurumis, eles são pequenos bonequinhos feitos com a técnica do crochê. Normalmente, eles representam bichinhos, personagens, comidinhas ou objetos do dia a dia, sempre com um toque fofo e delicado. Essa arte de produzir bichinhos utilizando o crochê nasceu no Japão e ela pode ser feita tanto com crochê, tanto quanto com tricô. E ele é feito com uma técnica que eu também vou ensinar aqui em espiral. Vocês podem ver, ó, ele é feito todo em espiral. Todo ele, a não ser peças assim de detalhes, por exemplo, igual aqui na Branca de Neve, esse lacinho, ele obviamente não foi feito em espiral, mas quase todo ele é feito em espiral, ó, tá vendo aqui? Não sei se dá para perceber, o bracinho é em espiral, ó, o pezinho todo em espiral, o que ajuda a dar personalidade a cada peça são os detalhes. Por exemplo, mesmo que você veja um padrão, você coloca ali naquela peça a sua personalidade. O que você gosta, forma que você achou mais bonito. E você vai adaptando a peça ao seu gosto. Então isso também é muito legal no amigurumi, porque você é livre para usar a sua criatividade. E como eu já falei também, os amigurumis são perfeitos para presentear, para dar de presente. Eles também são ótimos para decorar, principalmente quartos de bebê. Eles são utilizados também tanto como peça de decoração e também para brinquedinhos para bebê, para recém-nascido. O amigurumi é muito versátil. Ele serve tanto para decoração quanto para brinquedo, você pode presentear. E também, você aprendendo a fazer o amigurumi, você pode utilizar o amigurumi
como hobby e você pode fazer o amigurumi para conseguir uma renda. Porque assim, eu vou ensinar técnicas aqui para vocês de que o ponto fica mais rápido dependendo do fio que você usa. Então você consegue produzir um amigurumi grande e rápido, porque se você usar um fio mais grosso. Esse é um vídeo que eu fiz abrindo meu coração aqui, um vídeo de boas-vindas. E eu quero fazer um convite para você comentar aqui embaixo que tipo de amigurumi você gostaria de ver. Ou então, assim, você quer fazer um amigurumi e você não encontra a receita, sugere aqui que eu vou procurar padrões. Se eu não encontrar, eu vou criar o padrão do que você está sugerindo. E de antemão, eu já vou deixar aqui a notícia que o próximo vídeo, esse é o primeiro vídeo, né, de boas-vindas do canal, explicando para vocês por que eu resolvi fazer esse canal e explicando o que vocês vão ver aqui também. Mas o próximo vídeo eu vou já começar com uma série. A princípio vai ser ensinando o crochê. Para quem não sabe nada de crochê, vai aprender todos os pontos básicos. Eu também vou fazer um vídeo mostrando os materiais que vocês precisam ter para começar a fazer um amigurumi. E essa série vai ter tudo que você precisa saber e ter para você produzir o seu primeiro bichinho de pelúcia, vamos dizer assim. É uma pelúcia feita em crochê, o amigurumi. Então eu convido vocês a ficarem sempre vigiando, que vai ter sempre vídeo novo aqui. E é isso, pessoal. Muito obrigado para quem assistiu, para quem ficou até o final. E aguardem que tem muita coisa boa vindo por aí. Então, tchau, pessoal.